campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos continuar então a leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sob a orientação de Emmanuel e André Luiz. Já vamos seguir para o capítulo 3 e o título é Traço Espírita. E ele coloca assim: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Então, esta seria a fonte de inspiração para este capítulo. Então, eu vou trazer para vocês o que diz esse item. Capítulo 27, o título é Pedir e Receber. E o item 7. Não faz sentido concluir desse ensinamento. Tudo aquilo que pedirem em prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. Assim, age um pai cuidadoso que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam causar prejuízo. Geralmente, o homem percebe apenas o presente, mas se o sofrimento é útil para a felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Assim como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre concederá a coragem, a paciência, a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmos das dificuldades, através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento. Ajudem-se, que o céu os ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre, ao ter que fazer algum esforço. Este trecho, então, ele nos indica para a gente ver na mesma obra aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25 e o item 1. Mas nós vamos voltar ao texto, então, do livro Opinião Espírita. O companheiro contado na estatística da nova revelação não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência, a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Trabalha, não ao jeito do peão consciente, enrolado em cordel da ambição desenfreada, aniquilando-se sem qualquer proveito. Age construindo, ganha, não para reter o dinheiro ou os recursos da vida na geladeira da usura. Possui auxiliando. Estuda, não para converter a personalidade num cabide de condecorações acadêmicas sem valor para a humanidade. Aprende servindo. Prega,
não para premiar-se em torneios de oratória e eloquência, transfigurando a tribuna em altar de suposto endeusamento. Fala edificando. Administra, não para ostentar-se nas galerias do poder, sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros. Dirige obedecendo. Instrui, não para transformar os aprendizes em carneiros destinados à tosquia constante, na garantia de propinas sociais e econômicas. Ensina exemplificando. Redige, não para exibir a pompa do dicionário ou render homenagens às extravagâncias de escritores que fazem da literatura complicado pedestal para o incenso a si mesmos. Escreve enobrecendo. Cultiva a fé, não com o intento pretensioso de escalar o céu teológico pelo êxtase inoperante. A falsa ideia de que Deus se compara a tirano amoroso, feito de caprichos e privilégios. Crê, realizando. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros através da atitude. Então, aqui é bem interessante porque ele nos fala pedir e receber. Ele parte desta visão, né, deste capítulo, pedir e receber, e que também nos traz a visão de que se a gente bater, a porta se abrirá. Mas ele fala que o espírita, ele tem consciência que nós não vivemos sós, que nós somos seres interdependentes, né? E que nós vivemos em constante comunicação, a humanidade encarnada com a humanidade desencarnada, que estamos em constante comunicações e trocas, né? Que existe uma pré-existência, existe uma existência anterior e que nós somos herdeiros de nós mesmos. As dificuldades, as limitações que eu hoje encontro é resultado talvez de um tempo que eu desperdicei na oportunidade de aprender. Talvez as dificuldades que eu encontro hoje são resultados de compromissos, responsabilidades que eu hesitei ou que eu evitei assumir comigo mesma no passado ou com o meu grupo no passado. Então, hoje é uma nova oportunidade. Então, mas tudo que eu devo fazer é fazendo, não só visando a mim, o meu bem-estar, o meu conforto, saciar os meus desejos, né? Realizar os meus sonhos, conquistar o meu espaço, mas como uma forma de aprender a servir melhor. Jesus já dizia: aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então, nós somos convocados a sermos servidores nesse projeto de humanidade que é do Cristo, que é de Deus. E é uma humanidade que se realiza no coletivo, e não para um indivíduo, mas para todos os filhos de Deus. Ganha, né? Ganha para auxiliar. Estuda para servir melhor. Prega edificando, construindo o outro, ajudando o outro, facilitando o caminho da construção do outro também. Administra obedecendo a essas leis, a lei do progresso. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site